E o tema é algumas possíveis desculpas para dizermos não ao chamado de Deus. Queridos, semana, enquanto vocês acham, estou falando isso. Passada, nós estávamos falando sobre a saída do deserto para a terra prometida, para o novo de Deus, para aquilo que Deus tem para nós. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse chamado para a mudança desse povo. Diz assim a passagem: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Até aqui, queridos. A história da vida de Moisés. Moisés passou 40 anos no Egito, sendo preparado para ser príncipe. Por 40 anos ele recebeu aquilo que era de maior na cultura do Egito. Era a maior cultura da época. Ele estava sendo preparado para ser um grande príncipe, porque ele foi adotado pela filha de Faraó, como muitos conhecem a história. Mas aconteceu um fato ali no Egito em que ele precisou fugir e foi para o deserto, aonde ele apacentava ovelhas do seu sogro, Jetro. 40 anos ele ficou ali, aproximadamente, também sendo preparado por Deus para ser líder, para ser pastor de ovelha e para ser legislador do povo de Deus na saída do Egito até Canaã. Até a portinha de Canaã, porque ele não entrou. Queridos, como eu disse que o tema é algumas possíveis desculpas para dizermos não ao chamado de Deus. Moisés estava ali, apacentando as ovelhas do seu sogro. E, de repente, ele estava fazendo seus afazeres ali, coisas naturais que nós fazemos. E Deus se apresenta ali no monte Horebe, porque ele chegou, ele tirou as ovelhas e foi para o monte com elas. Ele levou ela para o outro lado. E chegou lá nesse monte, o Senhor se apresentou a Moisés no meio de uma sarça ardente e ele parou tudo. Queridos, Moisés parou o que estava fazendo para olhar as maravilhas de Deus. Quando o Senhor percebeu que Moisés estava prestando atenção no Senhor, o Senhor disse assim: Moisés, o Senhor tem nos chamado, mas o Senhor só chama aquele que está prestando atenção nele. Porque se você começa a prestar atenção só no que você está fazendo, como que Deus vai te chamar? E ali Moisés foi chamado porque ele prestou atenção no Senhor. Foi tão forte aquela experiência que ele teve ali, que ele precisou parar para ver o sobrenatural. Porque ele percebia que era algo diferente. Como que não se consome? O fogo está ali e nada se consome. Eu preciso ver. E quando o Senhor chamou Moisés, ele falou: eis-me aqui, como nós lemos. E o Senhor disse para ele: eu sou Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus que você conheceu, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
Queridos, na passagem de Moisés, ele pequenininho, não sei se vocês lembram, ele é aquele que quando nasceu, os meninos estavam sendo mortos. E ele foi colocado num cesto no rio e a filha de Faraó o pegou. Só que ele não podia ir para o Egito naquele momento. Chamaram uma hebreia e ela criou o menino para filha de Faraó, até que ele se formasse menino, até que ele fosse menino, não sei que idade é essa. Eu imagino na minha cabeça uns 7 anos, mas esse garoto já estava menino para começar a aprender a cultura deles. Enquanto aquele menino estava na mão da sua mãe, ela ensinava para ele que havia um Deus de Israel. Havia um Deus que se chamava o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por isso que ele conhecia. Porque se ele tivesse ido bebezinho para o Egito, ele não conheceria o Senhor. Mas ele teve esse tempo para que a mãe dele instruísse ele no caminho do Senhor. E lá na frente, quando o Senhor o chamou, ele disse: esse é o Deus que a minha mãe me ensinava. Esse Deus está me chamando. E ali, queridos, Deus ele tem um chamado para aqueles que param, para aqueles que observam as maravilhas de Deus. Antes da gente começar a falar das respostas que Moisés deu a Deus, eu queria te perguntar, se você tem visto as maravilhas de Deus na tua vida. Isso é uma resposta que você tem que dar para você mesmo. Eu até acredito que algumas pessoas dizem assim: ah, Senhor, eu não tenho visto nada. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está tão atrapalhado, está tão envolvido com as coisas que a gente está fazendo, que a gente não consegue enxergar as maravilhas de Deus. Então esse é o momento de refletir. Você tem visto maravilhas de Deus na tua vida? Se você não tem visto, começa agora a parar e prestar atenção, porque o Senhor tem se apresentado a você e você está de costa, fazendo os seus afazeres. E Deus, como vai chamar uma pessoa assim? Para que Deus tem te chamado? É uma outra pergunta para você refletir. E qual tem sido as suas desculpas? Qual tem sido as desculpas que você tem dado para Deus para não cumprir esse chamado? Vamos a algumas que Moisés deu. No versículo 11, quando o Senhor disse para ele: você vai até o Egito, pega o meu povo e tira de lá. Porque eu tenho visto o que aquele povo tem sofrido. Eu estava lendo algumas coisas que o povo de Israel sofria, queridos. Teve uma coisa que me chocou muito. Aquelas pessoas, eles matavam muitas crianças para fazer oferenda. E sabe qual eram as crianças? Eram os filhos do povo de Israel, que estava ali como escravo. Eles pegavam os recém-nascidos e ofereciam aos deuses. Você imagina no coração de Deus aquilo? Um povo escolhido dele, é tomado um filho e é colocado na frente de outro ídolo e morto. Aquilo me angustiou muito. Eu falei: Senhor, realmente terrível o que eles faziam. Eles queriam ser curados de lepra, eles matavam crianças porque eles acreditavam que aquilo era maldição. Então eles iam quebrar aquilo através de oferendas aos seus deuses. E quer oferenda maior do que uma criança? Não existe. Até hoje, pessoas loucas fazem isso no satanismo. Quando elas querem algo de muito grande do diabo, elas pegam crianças e confessam aí que pegaram. Então, queridos, isso acontecia lá no Egito. E Moisés disse para ele, para o Senhor, no versículo 11: quem sou eu, Senhor? E essa é uma pergunta que eu queria que você colocasse. Quantas vezes nós falamos isso? Quem sou eu, Senhor, para ir fazer isso? Eu não sou ninguém. Eu não tenho capacitação nenhuma, Senhor. Senhor, não tem como. Eu não tenho como estar à frente. Não tem. A outra resposta que a gente pode dar a Deus, que Moisés deu, está no versículo 13. Que lhes direis
que lhes direi quando me perguntarem se te conheço? Queridos, Moisés só sabia do Senhor de ouvir falar. A experiência que ele teve foi ali a primeira. E quantas vezes nós falamos isso? Eu não tenho experiência com Deus para estar fazendo a obra do Senhor. Quem sou eu? Mas o Senhor, ele sempre respondia a Moisés assim: eu serei contigo. Então, em todas essas perguntas e todas essas respostas que você tem dado a Deus, Deus te responde: eu serei contigo. Vai, abre a tua boca, fala, faz, porque eu serei contigo. A terceira resposta de Moisés: como crerão que o Senhor quem me mandou? É uma outra pergunta que a gente faz na igreja. Mas se eu fizer, vão achar que eu estou querendo aparecer. Não é assim? Como que eles vão saber que Deus tocou no meu coração para que eu faça? Queridos, Deus, quando tem algo para fazer na tua vida, Ele mostra. O Senhor chegou para Moisés nesse momento e disse assim: está vendo o quê? Estou vendo uma vara. Vai lá e pega aquela vara. Agora lança ela no chão. Ela virou uma cobra, Moisés saiu correndo. Ele disse: volta lá. Pega ela pelo rabo. Ele pegou, ela voltou a ser uma vara. Olha aí, ó, a prova de que eu mandei você ir. Porque eu vou fazer aquilo que é impossível. Não importa o que os outros vão pensar, quem você é, se você não está preparado, se você não está capacitado. Pelo que nós estamos aprendendo aqui, Moisés foi preparado sim pela vida dele. Tudo aquilo que você passa, a experiência que Deus quer tratar contigo, é aquilo que Ele vai te usar mais à frente. Nada é em vão. Quarta, não sei falar direito. Vai, pois agora, o Senhor diz, que te ensinarei o que falar. Ah, Senhor, não tenho cultura, não estudei até o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado. Isso não tem importância. Leia a palavra e vai, porque o Senhor te ensinará o que falar. Porque é Ele quem está te mandando ir. E aqui, por último, depois de tudo isso que o Senhor fez, se eu fosse o Senhor, eu tinha aproveitado aquela sarça e dado nele. Entendeu? Ainda bem que a gente não é o Senhor. Depois de tudo, Senhor, que o Senhor fez com ele, ele diz assim, está lá no versículo, em Êxodo 4:13. Senhor, envia outro, menos a mim. Depois de tudo, ele ainda disse assim: Senhor, passo para outro licença, eu não quero ir. E diz a palavra que o Senhor se irou com ele. Queridos, não diga não ao teu Deus. Você não está aqui só para esquentar banco, não. Você está aqui para aprender a palavra e usar ela na tua vida, aonde você caminha, por onde você passa. Esse mesmo homem que disse não várias vezes por Deus, mudou a história de um povo. Se você disser sim ao teu Deus, você pode mudar a história da tua casa. Pode ser pouco, mas é a tua casa, é a tua família. Você pode mudar a história da tua rua, você pode mudar a história por onde o Senhor mandar você fazer. Eu não sei o que Deus tem para fazer na tua vida. Mas se você não sabe ainda, a gente está usando reflexão aqui. Eu gosto muito do Velho Testamento para refletir no meu dia de hoje. Porque tem muita história. O Velho Testamento ele é envolvido de história. Eu gosto de ler livro de história. Por isso que muita gente diz assim, isso aqui é historinha. Porque parece contos, né? Mas através dela a palavra de Deus é viva. E através dela você tira para a tua vida. Quantas vezes eu disse isso para Deus? Senhor, eu não estou capacitada para isso. Uma vez uma irmã falou aqui para mim, eu amo libertação, mas eu não tenho experiência nessa área.
Queridos, a nossa experiência vem dele, vem do Senhor. Você não precisa ter experiência com ninguém, apenas com o Senhor, porque Ele te capacita. Se é isso que Deus tem para você, faz. Se é visitação nos lares, vai lá e faz. Porque Deus pode te enviar em lares e você voltar de lá, sair de lá e aquela vida ser abençoada, aquele lar ser restaurado. Eu não sei o que Deus tem na tua vida, mas eu tenho certeza que alguma coisa Deus tem te cobrado. Deus tem cobrado para mim. Há um tempo atrás, assim que eu terminei da cirurgia, que eu comecei a caminhar, eu fui procurar consagração. Aí, fui para uma consagração onde ninguém me conhecia, assim que é bom. Sentei lá bonitinha, né, me convidaram, fui. Aí, quando chegou na hora da pregação, uma irmã falou assim, chegou a virar para mim, apontar o dedo e disse assim, se você acha que você está se arrastando, vai se arrastando. Ou seja, está igualzinha quando fala com Moisés. Eu senti ali, ó, o Moisés. Vai, não interessa o que você está passando. Deus mandou, vai. Faz a vontade dele, porque ele não vai tirar a tua luta, não. Moisés, ele era pesado de língua. Por isso ele disse, manda outro. O Senhor disse para ele assim, vai. E eu vou fazer você encontrar Arão, o levita, o teu irmão, e ele se alegrará com a notícia de ir até o Egito tirar aquele povo. E ele irá com você, e ele falará por você, mas você tem que ir. Toma o bordão e vai. O bordão era dele. Mesmo ele tendo dificuldades, mesmo se arrastando, vai, porque o Senhor não vai passar o bordão para outro. O Senhor podia passar para Arão e dizer, você não quer não? Eu não preciso de você. Eu endureço o coração, eu amoleço o coração. Mas quando o Senhor, Ele quer que você esteja aos pés dEle, Ele vai te fazer estar aos pés dEle, nem que você caia. Não espere cair, querido. Cair, que eu digo de joelho, se quebrar diante de Deus. Porque a gente às vezes se exalta. Sabe quando está tudo muito bem? A gente não percebe, mas a gente diz assim, eu não preciso de Deus nesse momento. Está tudo tão bom. Mas o Senhor quebra o ser humano. O Senhor conhece o nosso ego. É onde o Senhor quebra e diz assim, aí ó, você precisa de mim. Assim como a minha obra aí na terra precisa de você. Nós somos discípulos do Senhor e vamos fazer discípulos nessa terra. Se Deus tem para vocês apenas, que vocês acham que apenas, oração, intercessão, não importa, querido, interceda todos os dias e diz assim, Senhor, eu estou cumprindo o teu chamado, porque o meu chamado é ser intercessora. Vai ser uma obra que ninguém vê, que não cresce para lugar nenhum, não cresce o teu nome na igreja. A intercessora orou por mim e nada disso. Mas faz. Se você tem que ir para o asilo, para o hospital, não enche a tua igreja. Às vezes a pessoa que você orou, que aceitou Jesus, mora lá em Alcântara. Mora lá em Itaboraí. Não vai vir para a tua igreja. Não importa. Ele vai procurar uma seara do Senhor lá perto da casa dele. Porque ele vai dizer, o Senhor me tirou daquele lugar. O Senhor me levantou e me restaurou. E hoje eu estou aqui para agradecer esse Deus maravilhoso. E é isso que Deus quer de nós, queridos. Não vamos fazer possíveis não para o Senhor. Mas que possamos dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. E apenas isso, como Moisés disse, e não venha começar a botar barreiras para que Deus venha te usar. Que o Senhor possa estar colocando no teu coração aquilo que Ele tem te chamado e que Ele possa estar te usando para crescimento desta casa de oração, para crescimento no nosso meio, porque o Senhor distribui os dons conforme a necessidade da nossa igreja, diz a palavra do Senhor. E que o Senhor possa te usar e me usar em nome de Jesus.